Boa tarde, meus amores. Olhem, nessa aula eu vou mostrar a vocês como calcular áreas de figuras que tenham formato de quadrados, retângulos ou triângulos retângulos, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês percebam uma coisa. Perímetro é diferente de área, certo? E por que eu estou falando isso? Porque tem alunos que estão confundindo. Eu pedi para calcular a área e eles estão calculando o perímetro. O perímetro é o contorno da figura, o tamanho do contorno da figura. Por exemplo, digamos que isso fosse um terreno e eu quero cercar esse terreno com um arame, um fio de arame. Vou passar um fio de arame em volta desse terreno, tá bom? A isso eu calculo o perímetro, ou seja, eu vou somar os lados. Seria o quê? Vamos lá, o perímetro dessa figura seria a quantidade de arame que eu vou usar para cercá-lo. Que seria o quê? 2 centímetros desse lado, mais 2 centímetros desse outro lado, mais 2 desse outro. Vamos lá. Qual eu tenho mais? Tenho esse lado, que vale 4 centímetros. Tenho esse outro, que também mede 4 centímetros. Prestem atenção, tá bom? Falta esse lado. Aí vocês falam, como eu sei o comprimento desse lado? Se não tá indicando, vocês têm que prestar atenção na figura. Por exemplo, eu sei que esse lado todinho mede 4, tá bom? E a figura me disse que esse tamanho daqui pra cá mede 2. Se esse comprimento é 2 e esse todinho é 4, eu posso perceber o quê? Que quanto falta aqui, que é o mesmo tamanho daqui, para completar esses 4 centímetros. Se esse mede 2. Podemos perceber aqui o quê? 4 menos 2 que já tem aqui. Quanto vai ser esse comprimento? Será 2 centímetros. Porque quando eu somar esses dois com esse aqui vai dar 4, que é esse tamanho, certo? Esse tamanho não é o mesmo que esse tamanho? E esse pedacinho que está aqui para fora não é o mesmo que esse tamanho? Então, esse tamanho aqui vai ser 2. Porque esse pedaço aqui é 2. E quando eu somá-los, vai dar esse comprimento todinho, que é 4. Então, vou somar mais esses dois aqui, que vai dar um total de 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 2, 16. 16 centímetros. Ou seja, se eu quisesse o perímetro, eu quisesse saber quanto centímetros de arame seria necessário para eu cercar esse terreno, digamos, fosse um terreno, eu iria somar o tamanho dos lados e calcular o perímetro. Então, isso daria 16 centímetros. Agora, a área. O que é a área? Revisando. A área, ela é a quantidade de espaço que a figura ocupa, certo? Em determinado lugar que o objeto ocupa. Só naquele pedaço. Por exemplo, qual seria a área dessa figura? Essa figura plana. Pessoal, para calcular a área dessa figura plana, eu sei que calcular a área, como a gente viu, calcular a área de um quadrado, o que é que eu faço? Digamos, ó, o que a gente pode fazer aqui? Se eu dividir essa figura assim, eu teria o quê? Um quadrado maior aqui e esse retângulo aqui, certo? Como eu calcularia a área desse quadrado? A área de um quadrado, ele é tido como sendo um lado vezes o outro. E qual seria o tamanho desses lados? Ó, esse lado, preste atenção, esse quadrado 1 aqui, ó. Tá bom? Esse lado
mede 2. E esse lado mede 2, que é a altura, perdão, a largura do quadrado e o comprimento dele, a largura e o comprimento dele. 2 vezes 2. Qual a área desse primeiro quadrado? Será 2 centímetros vezes 2 centímetros, daria 4 centímetros quadrados. Porque quando eu multiplicar centímetros por centímetro, fica centímetro quadrado. E a unidade de medida para a área é centímetros quadrados. Multiplico o valor, nesse caso é centímetros quadrados, porque aqui está em centímetros, certo? Mas se fosse 2 metros e 2 metros, seria 4 metros quadrados. Vocês têm que prestar atenção qual está sendo a unidade que está sendo utilizada. Nesse caso é o centímetro, certo? Bom, então isso é a área desse quadrado primeiro aqui. Mas eu quero saber a área da figura toda, não é isso? Então, o que eu devo fazer agora? Calcular a área desse retângulo. Como eu faço para calcular a área do retângulo? O retângulo, a gente calcula a área do mesmo jeito que se calcula a área de um quadrado. A gente multiplica a largura do retângulo, que nesse caso aqui é 4. Então, essa aqui é a área 1, digamos que seja a área dessa figura 1. Então, a área 2, chamamos de 2 esse retângulo para facilitar nossos cálculos. Vai ser o que, pessoal? 4 vezes 2, que vai dar 8 centímetros quadrados, que é a unidade que está sendo utilizada. Então, eu calculei a área de um quadrado e a área do retângulo. Então, pessoal, se eu calculei essa área com essa área e eu quero saber qual o valor da figura todinha, da área da figura todinha, o que é que eu faço? Eu vou somar a área total, vai ser igual a soma dessas duas áreas, não é verdade? Por exemplo, digamos que se é minha casa, aqui é um quarto e aqui é a cozinha. Se eu quero saber a área do quarto e da cozinha, eu tenho que somar as duas áreas. Será 4 mais 8, que vai ser igual 4 mais 8, 12 centímetros quadrados. Certo? Entenderam? Então, o que a gente pode perceber? Que o perímetro, ele vai ser o contorno da figura. E a área é a medida de quanto vai caber nesse espaço aqui, ó, todo. Quanto vai ser necessário para preencher esse espaço todinho. Por exemplo, se eu fosse querer colocar cerâmica nesse piso, certo? Eu teria que saber quantos metros quadrados de cerâmica eu iria comprar, ou quantos centímetros quadrados nesse caso, aqui é em centímetros, eu iria ser necessário para cobrir toda essa área, preencher todo esse espaço. Qual a importância de saber isso? A gente levando a medida certinho ao vendedor, a gente não vai perder material, certo? Nem vai ser preciso voltar para comprar material. A gente sabendo a medida, a gente vai chegar lá e vai trazer o material necessário para cobrir toda essa área de cerâmica. Entenderam? Então, prestem bastante atenção. A diferença de perímetro para a área. O perímetro é o contorno da figura. E a área é a quantidade total de dentro da figura. Quantidades necessárias para preencher toda a figura. Nesse caso, o exemplo que a gente deu seria a quantidade necessária de cerâmica para fazer isso. E a gente pode perceber o quê, né? Que aqui dessa figura, que pode ver assim, a gente, não sei calcular a área, eu só sei calcular a área de triângulo e de quadrado. A gente pode dividi-la, foi possível dividi-la em duas figuras que a gente sabe calcular. Um quadrado e um retângulo. Então, calculando individualmente, a gente fez a soma e teve o total de 12 centímetros quadrados. A área dessa figura. Tá bom, pessoal?